This meeting is being recorded. Olá, bom dia, boa tarde. Oi, Márcia, tudo bom? E Ângela, nosso terceiro Tudo bem. da nossa Semana do Espetáculo. E hoje recebendo a Ângela Ferreira, uma querida, que eu tive o prazer de conhecer, né? E de conviver ali um período de 10 dias presencialmente, antes da pandemia. Uhum. Ali juntas, aprendendo, estudamos juntas uma parte do CBTS, o curso de formação de professores da Royal Academy, e é um prazer muito grande te receber aqui para a gente conversar, além dos estudos, né, sobre esse tema tão importante da nossa profissão, que é a criação e direção de espetáculos. Nós que não temos companhia de dança, mas temos uma escola. E eu acredito que os desafios, eles são tão grandes quanto montar um repertório clássico, um espetáculo, um desafio tão grande quanto o desafio de um diretor de companhia, mas com um cenário completamente diferente, né? Outras necessidades, outras abordagens, e a gente está aqui hoje para ouvir você falando sobre a sua experiência, sobre o que você faz, sobre como você direciona esse processo de espetáculo, né? Que eu acredito, a gente está aqui em junho, essa conversa aqui é em junho, mas a gente começa esse processo bem antes, né? E eu até falei no meu Instagram que a gente começa até durante o próprio espetáculo, tipo, no espetáculo no anterior, a gente está pensando em coisas que a gente não vai fazer no próximo. Exatamente. Ou de coisas que a gente vai fazer no próximo. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Mas comece falando um pouco sobre você, sobre de onde você o que você já fez de espetáculos com a sua escola. A gente quer saber. Vamos lá, então. Primeiro, Márcia, eu quero agradecer imensamente o convite. Me sinto honrada de estar aqui tendo essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que essa pandemia, no final, trouxe para a gente essa facilidade, né? Essa possibilidade de trocar com pessoas que estão tão distantes, né? Eu estou no sul do Brasil, eu sou de Porto Alegre, e a gente se conheceu através do curso do CBTS, da Royal, e convivemos em São Paulo juntas. Muitas realidades, experiências ali foram trocadas, né, de gente do Brasil inteiro, e agora a gente consegue continuar esse vínculo, esse contato com essas facilidades da internet. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Então, como eu estava falando, eu sou de Porto Alegre, aqui a minha escola fica no sul do Brasil, e eu acho que a gente compartilha de muitas coisas, a gente vive coisas muito parecidas em qualquer recanto, né, desse nosso Brasil, no que diz respeito à questão da organização de escola, da gestão e, sobretudo, da montagem dos espetáculos, né? Esse assunto eu acho bem bacana, porque todo mundo que tem uma escola, né, que dirige uma escola, ou que trabalha como colaborador, como professor de alguma escola, vai se deparar em algum momento com situações e dilemas e demandas que são comuns a todos, né? Então, a gente consegue trocar experiências. Eu acho que uma pessoa pode contribuir para outra e trazer a sua vivência e tudo, e a gente não precisa ficar errando tanto, né? A gente pode, assim, atalhar o nosso caminho. Primeiramente, assim, a minha escola, eu me chamo Ângela Ferreira, né? A minha escola tem o meu nome, e é uma escola de 11 anos, a gente completou 11 anos esse ano, mas eu trabalhei por muitos anos como professora e como coordenadora pedagógica, assim, de outras escolas aqui em Porto Alegre. Então, assim, eu comecei a dar aula muito cedo, com 14 anos eu já estava dando aula na escola onde eu me formei. Mas a minha escola tem 11 anos. Então, nesses 11 anos, assim, eu posso dizer que já tem uma caminhada bem
grande assim nessa questão da montagem de espetáculo, né? Como é que a gente trabalha aqui na minha escola? Nós temos 2 espetáculos por ano, certo? O primeiro acontece como fechamento, assim, encerramento do primeiro semestre. Seria uma mostra pedagógica, né? E essa mostra pedagógica, ela não começou lá no início da escola. Ela surgiu mais adiante, quando a escola já tinha ali por volta de uns 4, 5 anos, eu achei que poderia ser interessante ter um momento assim, com um viés mais pedagógico, né? E a exemplo assim de grandes escolas, né? Como eu tinha tido a oportunidade de conhecer por dentro a Escola Nacional do Balé de Cuba, né? Que eu tenho uma proximidade muito grande, antes mesmo da minha formação da Royal. Então, e outras escolas grandes que a gente sabe que funcionam, escolas no sentido de metodologia, né? Que tem esse costume de colocar no palco as meninas, os meninos, os alunos, assim, de uniforme, mostrando um trabalho mais de evolução e de progressão e dos níveis, né? A minha escola já estava num ponto ali que eu tinha as turmas bem divididas, bem definidas por faixa etária, que a gente sabe que quando a gente começa uma escola, a coisa é meio misturada, depois a gente vai conseguindo verdade. ter as turmas. Quando eu consegui ter isso, eu pensei, agora é o momento de começar a mostrar essa questão da progressão, né? Sim. Isso não foi a primeira experiência de espetáculo da minha escola. A primeira foi aquele tradicional espetáculo de final de ano. Mas então, hoje em dia, a gente funciona assim. A gente tem esse do meio do ano, que foi interrompido nesses 2 anos de pandemia, né? A gente não teve, não aconteceram. E tem e o grande espetáculo do final do ano, que seria aquele que todo mundo faz, né? De encerramento e tal. Então, hoje em dia funciona assim. Eu tenho esse no meio do ano, que agora vai acontecer em julho, aqui na escola. E o do final do ano, às vezes é em novembro, às vezes é em dezembro e tal. É bem parecido. Assim, eu faço bem parecido. Só que antes da pandemia, nós tínhamos um evento chamado Semana Imperatrizense de Dança, que a gente escolheu ser no final de abril, dia 29 de abril, por conta do Dia da Dança. Sim. E aí eu fazia essa mostra, a minha ideia foi essa, de levar os alunos de uniforme para o palco, né? Até porque a gente estava no começo do ano, essa questão de figurino, já fazer esse gasto, pedir esse gasto, que os pais esse gasto com figurinos não era legal. Mas como foi algo também, como você, que veio depois da escola ter sido fundada, uns 4 anos depois, tinha aqueles alunos que tinham já figurinos de espetáculos de anos anteriores, então era um gatilho para a gente utilizar esses figurinos, mas valorizarem a aquisição do figurino do espetáculo de final de ano. E com a pandemia a gente acabou com esse evento, né? A gente até fez ele online, mas agora ele voltou também como um fechamento de semestre. E aí vai ser também em julho, agora, dia 7 de julho, vai ser o nosso, a gente chama de Open Class, a gente tem a Open Class na escola, ali para o encerramento do primeiro bimestre, né? Trimestre, só que é na sala de aula. E agora, só que os alunos apresentando a aula, uma parte da aula para os pais. E agora, no meio do ano, para encerrar o semestre, a gente chama de Open Class Show. Seria a mostra da Open Class. Aí a gente leva para o teatro, né? Bem mais simples. A gente talvez use um cenário do ano passado, que a gente já tem esse acervo, né? De cenários, figurinos. E aproveitamos para fazer o lançamento oficial do espetáculo. No final de ano. Você faz isso também? Aproveita para fazer. Faço isso também. Então, essa mostra que a gente chama aqui, ela chama Gala Expressão, que é uma mostra pedagógica de dança. Então, essa mostra acaba tendo uma função, assim, vários objetivos, né? Mas um deles é, obviamente, mostrar o trabalho, ele todo
como que ele começa com as menininhas lá de 2 aninhos e aonde vai chegar, né? E nesse aspecto ele é muito importante, essa mostra é muito importante porque as crianças que estão entrando novas na escola, as famílias que estão ingressando, elas conseguem entender o todo, né? Conseguem entender, nossa, minha filha tem 3 anos, mas quando ela tiver 7, ela vai estar fazendo isso. Quando ela tiver 10, ela vai estar nananã. Quando ela tiver 12, ela vai estar na sapatilha de ponta. Então, é uma forma, porque é diferente da gente falar isso, ou passar em reunião, ou, né, é uma vivência que ela é visual, né? Ela é assim, é uma experiência. Então, para mim, essa mostra, ela acaba sendo muito, muito importante na questão de fidelizar o aluno. Por quê? Aquele aluno, aquela mãe, aquela família, né, consegue visualizar um caminho, né? Onde o meu filho, minha filha, meu filho vai chegar, né? Isso a gente consegue quando tem já os níveis bem definidos na escola. Então, essa mostra pedagógica ela é muito importante na escola sob vários aspectos. Esse da questão da visualização do todo, né? E daí também entra uma outra coisa que é começar a construir com as crianças, sobretudo as pequenas, a questão do espetáculo. Porque para as crianças de 2, 3, 4, 5 anos, né, é muito abstrato esse negócio de se apresentar. Vocês vão para o palco, vocês vão apresentar, vocês vão não sei o quê. Então, essa mostra no meio do ano, ela também constrói essa experiência de uma forma que os pais não precisam investir tanto em figurino, né? É aquela coisa, é o uniforme. Se a criança pequena, porventura, travar, não entrar, não dançar, nunca aconteceu aqui, mas se acontecer isso, é menos frustrante, né? Do que se ela gastou com figurino, se foi a família inteira lá assistir, a avó, o vô, não sei o que, a madrinha. Então, também é uma forma de criar essa intimidade, né, da criança com o palco. E a gente explica muito isso para os pais, assim, da importância de aderir, porque a participação é opcional, né? Obviamente que tem um custo ali, a questão de ingresso, né? Porque como é no teatro, como tem toda a questão, é um espetáculo que tem uma produção, né? Sim. Não vai ter aquela riqueza, assim, de cenário e de figurinos, mas tem uma produção, então tem um custo de ingresso. O ambiente, né? É diferente, né? Exatamente, tem um custo de ingresso, tem um custo de taxa de participação. Então, às vezes, as pessoas ficam meio assim, a fulaninha é muito pequena, ainda acho que não sei o quê. Então, a gente faz esse trabalho de convencimento, de dizer, não, essa é a apresentação que é mais importante ela participar, porque essa apresentação vai ser o termômetro para se lá no final do ano, sim, ela vai, né, vai valer a pena investir no figurino, aquela coisa toda. Então, a gente trabalha bastante essa questão da adesão. E depois também fazemos o lançamento, né, do espetáculo do final do ano nesse momento. E uma coisa bem importante dessa mostra que nós fazemos é que é um momento muito rico de comunicação com os pais. Então, é um momento que eu consigo, assim, por exemplo, esse é o primeiro ano que a minha escola vai ter alunos em exame da Royal, tá? Então, eu vou ter algum momento ali dessa apresentação que eu apresento um vídeo institucional produzido aqui por nós para já também, de uma certa forma, vender essa ideia dos exames, da metodologia da escola, do como a gente trabalha. Isso tudo é uma construção que, nesse momento, eu tenho ali todo mundo prestando atenção, né, em mim. Porque é difícil você reunir os pais para uma reunião numa escola de balé. É muito difícil. Exatamente, é muito difícil. Então, esse é um grande momento, assim, é uma oportunidade ímpar de fazer esse trabalho de assim, pedagógico mesmo, no sentido de ensinar os pais. E às vezes também, Ângela, mesmo que, por exemplo, eu também vou fazer agora na minha Open Class Show, dia 7 de julho, eu já fiz exame uma vez, né? Mesmo não sendo professora registrada, já tinha feito o exame,
E eu tenho esse vídeo, eu já fiz a reunião, inclusive, eu aproveitei a Open Class na sala de aula para falar, né, sobre o exame, já abri as inscrições, só que nesse dia eu vou chamar os alunos que já vão participar, que vão ser os nossos representantes, digamos assim, né, do exame, e quem sabe ali não conseguir mais algumas inscrições desses alunos. Exatamente. Né? É uma oportunidade de fazer a divulgação, né? No nosso caso, dos exames, mas outras escolas vão querer divulgar outras coisas, né? Também. Mas o que eu ia falar era que mesmo que a professora que está nos assistindo aqui hoje, diretora de escola, não faça esse tipo de trabalho de exame, mas é uma oportunidade de você fazer uma apresentação da sua escola, do seu currículo, de uma maneira bem criativa, porque às vezes o pai não sabe em que a quem professora você é formada, não sabe quem ela é. E a maneira dela mostrar ali, não dançando, mas dizer, olha, eu sou a professora, eu sou a diretora, e eu sou formada na área tal, aí os pais vão respeitar o profissional. Exatamente. Com a sua filha, com o seu filho. Exatamente. Então, essa mostra para nós, ela tem uma importância muito grande nesse sentido, porque ela vende a escola, né? Ela vende o que a gente oferece, de uma certa maneira, ela mostra para os pais, né? E quem somos nós. Então, isso eu acho que é bem importante. Uma coisa que a gente não faz no espetáculo de final de ano. Acho que não dá para fazer, porque o espetáculo de final de ano é uma história. Tem aquele começo, meio e fim, no final tem os agradecimentos. Não dá tempo para a gente fazer esse trabalho de nossa imagem, né? De divulgar a nossa imagem. Exatamente. Então, eu acho que para nós, assim, e foi muito ruim ter ficado 2 anos sem esse espetáculo. Porque no ano passado, eu já consegui fazer espetáculo de final de ano. Então, eu fiquei só 1 ano sem espetáculo de final de ano. Mas esse do meio do ano não teve como. Então, agora a gente está retomando. E aí, no final do ano, então, eu tenho o meu espetáculo grande mesmo, né? E também é interessante, assim, eu gosto de compartilhar essa experiência, porque isso foi uma coisa que deu muito certo para mim. Quando a escola começou a crescer, né? E agora, né, eu tenho... São 2 sedes e tudo, a escola é grande aqui. Eu vi a necessidade, assim, de... Claro, primeiro a gente começa a fazer mais de uma sessão do espetáculo, divide o elenco, aquela coisa toda. Mas como eu sou pedagoga de formação, né? Então, eu entendo que as crianças e os adolescentes, e as famílias, as crianças e os adolescentes, têm interesses diferentes, né? Então, os pais das pequenas, eles gostam de ver aquela apresentação das pequenininhas ali e levam, né, todo mundo para assistir, coisa. Os pais dos adolescentes, que já estão com os filhos há 10 anos na escola, eles não têm paciência mais de ver as pequenininhas, né? E acaba que tem muita turminha, uma e a outra, e aquilo fica muito, se torna repetitivo. Eles querem ver já os seus filhos dançando mais coisas e desenvolvendo artisticamente de uma forma mais técnica, enfim, e já não tem mais tanto interesse em assistir as pequenas. Por outro lado, os pais das pequenas também não têm aquela paciência de ficar até o final do espetáculo, às vezes acabam indo embora antes. Então, já tem uns quantos anos, eu acho que faz uns 6 anos já, que eu dividi o espetáculo de final de ano. Então, eu tenho o momento que é todo mundo junto, é esse do meio do ano. Daí sim, eu faço questão que tenha todos os níveis e tudo. Mas no final do ano já tem, acho que um bom tempo, acho que uns 6 anos ou mais, talvez, que eu dividi o espetáculo e eu tenho o baby espetáculo e o espetáculo grande das maiores, digamos assim. Então, o baby espetáculo é aquele que eu coloco só as meninas e meninos, né? Eu tenho meninos também, as crianças, digamos assim, até os 6 anos de idade, que é aquela faixa de idade pré-escolar, que é o baby class. No nosso caso, aqui tem a nossa metodologia própria dessa faixa etária, que é o brinca-dança, e também os níveis aqueles da Royal, que são o pre-primary e o primary, entram nesse baby espetáculo. Então, eu segmentei a escola. E no ano passado, eu fiz um tema único, porque eram os 10 anos da escola, eu remontei o primeiro espetáculo que eu fiz, que foi o Quebra-Nós. Mas, geralmente, eu, inclusive, faço temas diferentes. Por quê? Esse espetáculo Baby, ele dura 50 minutos, no máximo,
Ele é bem curtinho. As crianças ficam todas em palco, todas. Eu, inclusive, mandei fazer há muitos anos atrás umas arquibancadas, que todo ano eu levo para o teatro e monto. Elas ficam sentadinhas ali. Cada turminha vai e dança e volta para o seu lugar e elas assistem o espetáculo de dentro. De dentro, eu quero dizer, do palco. Então... As arquibancadas que você colocou são na lateral ou são no fundo? Elas são no fundo. E as crianças ficam ali. Eu nunca fiz sentadinhas. Eu ia até te perguntar, porque a minha escola tem 14 anos, tem mais anos que a sua. Porém, a minha escola, nesse tempo inteiro, e agora mais do que nunca, ela é composta 80% de crianças pequenas. Então, não tenho como fazer... Eu já quis fazer esse espetáculo dividido, porque, de fato, as mães, quando os filhos, né, pequenos, até 7 anos de idade, terminam de dançar, elas só vão lá atrás no camarim, pegam as crianças e se mandam. Então, assim, do meio para o fim, só tem metade da plateia. Exatamente. Eu acabei com esse problema. Mas eu não consigo acabar Sabe como foi que eu acabei com esse problema, Ângela, nos 2 últimos anos? Porque a minha preocupação é que o pai também seja plateia, que ele aprenda a ser plateia. Eu preciso educar esse pai. Se eu não educar como diretora, como artista, ninguém vai educar. Então, eu parto muito dessa premissa, que eu tenho que educar o pai junto com o filho como bailarino e o pai como plateia. Mas sabe, Márcia, que às vezes a gente, de uma certa forma, dá um tiro no pé. Vou te dizer por quê. Eu fui assistir, há uns anos atrás, espetáculo de uma outra escola aqui de Porto Alegre, muito grande, tudo. A gente, né, tem uma relação boa entre os diretores aqui e tal. E assim, o espetáculo dessa escola durou quase 3 horas. Não, então, assim, aí você faz o quê? Você espanta o público, né? Nem eu que gosto de arte, que gosto de balé, tenho paciência para um balé de 3 horas. Eu saí com dor de cabeça. Não é a nossa realidade. E aí você fica imaginando um pai de uma criança de 3, 4 anos que dançou ali no começo, não tem condições. Então... Mas, por exemplo, quebra-nozes, que eu enxugo, porque eu não tenho tantos alunos assim, eu já fiz 2 vezes o quebra-nozes, eu enxugo um pouco. Aquela parte do primeiro ato ali, do início do primeiro ato, logo após o prólogo, é só adulto, a maioria. É só adulto. Então, as crianças, elas se concentram ali, na maior parte, no segundo ato. Doces. Então, assim, os pais reclamam, nossa, minha filha de 4 anos, ela fala o segundo ato. Mas eu falo, não, mas lá atrás tem brincadeira, a gente leva uns jogos, leva algumas coisas, tem as recreadoras lá atrás para elas. Mas nesses 2 últimos anos, uma forma que eu fiz assim, 2 últimos anos que eu digo, um antes da pandemia, que a gente fez, não lembro o nome do espetáculo, meu Deus do céu, não lembro. E a gente fez ano passado Estações de Vivaldi, que era baseado na obra do Vivaldi, né? As 4 estações. E aí eu trouxe a ópera para o balé, né? A peça musical para o balé. Aí eu incrementei para durar pelo menos 1 hora. Então, não teve intervalo. Mas quando é um quebra-nozes, um Don Quixote, que eu já fiz, ou algo autoral do tipo, como a gente fez Pequeno Príncipe, antes da pandemia, a gente fez ali uma pausa, né? Um intervalo. Mas como eu fiz para conseguir que os pais ficassem até o final, foi incentivar, falar da importância, né? A sua filha ser uma prima bailarina. E aí eu falei sobre isso e falei que as bailarinas, elas recebem um buquê no final do espetáculo. E aí, no final do espetáculo, os pais levam um buquê. Inclusive, no último ano, a gente fechou com uma floricultura que fez um buquê personalizado, com o nome da escola e o nome da filha na fita, belíssimo. E eles levaram os buquês na hora do espetáculo para não murchar as flores, né? Porque foi um domingo.
E aí os pais só pagavam direto com eles e eles levavam esses buquês antes do espetáculo e entregavam ali na porta do teatro. Foi assim uma coisa linda. E aqueles pais que não quisessem comprar, poderia levar, poderia ser flor, um buquê artificial, não importa, poderia ser uma rosa, poderia ser um presente, quem não acha que flor é legal, mas a sua bailarina, que é a principal, tinha que receber algo no final, pela apresentação. Então, isso fez com que todos os pais ficassem até o final, né? Sim. E a gente pudesse fazer aquela foto linda de todo mundo junto no final. A gente tem que criar estratégias, né? Então, na verdade, vai depender muito da realidade de cada escola. Eu encontrei essa estratégia, para mim foi ótima. Então, assim, as crianças no nosso espetáculo Baby, que inclusive eu faço de manhã, ele é às 11 da manhã, as famílias acham um horário ótimo, porque ele dura 50 minutos, então, assim, antes do meio-dia, as crianças estão indo embora, já vão almoçar, né, num restaurante, aquela coisa toda. Meu espetáculo ele costuma ser 5 horas da tarde. Cedo também, porque as crianças cansam, né? Elas têm outra rotina. É sempre no sábado, domingo, não tem por que ser tarde da noite. Então, a gente faz também cedo, 5 horas da tarde. E aí, eu faço, então, isso. O ano passado, eu acabei fazendo 3 sessões, né? Foram 3 apresentações, porque teve esse espetáculo Baby, que foi o Quebra-Nozes também. Então, foi, assim, um mini Quebra-Nozes. Depois eu vou até mostrar o vídeo dos bastidores que a gente fez ali. Foi um mini Quebra-Nozes. Depois eu tive mais 2 Quebra-Nozes completos, porque eu tenho muitos alunos, né? Com elencos diferentes. Inclusive, assim, teve 2 Claras, 2... né? É uma forma também de oportunizar mais meninas terem, né, destaque, enfim. E acabei fazendo 3 apresentações. Foi uma maratona, porque foi em um dia só, eu só tinha conseguido teatro em um dia e tudo, então teve uma sessão às 11, uma às 15, se não me engano, outra às 18, mas enfim. Mas, normalmente, antes desse ano que eu fiz o Quebra-Nozes, que foi ano passado, eu costumo fazer, inclusive, temas diferentes. Então, eu pego um tema bem infantil, né? Bem do universo infantil, geralmente baseado em algum conto, alguma história, algum livro, né? Algo que seja muito familiar às crianças e que possa também dali sair um projeto pedagógico mais amplo, porque isso é bem importante para nós. Quando começa o segundo semestre, todo o nosso espetáculo ele vira um grande projeto pedagógico, né? E que se desprende em várias atividades e tal, para justamente aquilo ter sentido. Então, por exemplo, no último ano, antes da pandemia, o espetáculo Baby chamou Aquarela, que foi todo baseado na música Aquarela, do Toquinho, né, e do Vinícius, e foi lindo demais, e, inclusive eu fiz em época diferente, assim, eu fiz em outubro o espetáculo Baby, e as mães acharam ótimo, porque não pegava aquele período das festinhas de escola, formatura de educação infantil e festividades da família, né, enfim. Quero só fazer uma pergunta aqui, que você falou 2 coisas, eu não ia falar, mas você falou 2 coisas, mas é o sinal para eu falar. Pode falar. Eu já trabalhei muito em escolas, né? Escolas regulares de educação infantil, tanto com o balé, e aí isso me abriu portas para trabalhar com a formatura do ABC. Então, eu transformei o estilo de formatura das escolas por aqui. E muitas pessoas queriam... Eu pegava tanto convite de escolas para a formatura que teve um ano que eu falei assim, não, baixa, eu não quero mais. Não quero mais, porque ou eu faço uma coisa bem feita, que é a minha escola, ou a formatura. Eu fazia tudo bem feito, o máximo que eu poderia, só que muito desgastante, não tinha vida. E aí um dos temas que eu transformava no espetáculo, com teatro, dança, mímica, canto, e um desses era aquarela, porque a gente às vezes acha que espetáculo é só no âmbito da dança.
Mas não, Não, a não. própria professora de educação infantil devia ouvir essa conversa nossa aqui também, né? Exatamente, Para porque ter mais ideias, mais insights. as formaturas de educação infantil podem também ser grandes espetáculos, no sentido assim, de serem bem emboladas, pensadas e planejadas, né? E são, né? A gente vê em muitas escolas que trabalham, que investem nisso. E aí, no ano que eu fiz aquarela, foi o 2019, né? O último ano antes da pandemia, foi em outubro, o espetáculo das pequenas, e em dezembro eu fiz A Bela e a Fera com o restante do elenco da escola. E assim foi, eu fiz isso por muitos anos. A primeira experiência de espetáculo Baby, que foi, eu não vou lembrar o ano agora, mas que eu fiz separado, eu fiz Tchaikovsky para crianças, que também peguei todas as obras assim mais importantes do Tchaikovsky e transformamos em pequenas coreografias. Mas o interessante desse espetáculo Baby é justamente essa dinâmica de manter as crianças no palco o tempo inteiro. As mães acham isso sensacional, porque eu acabei com o problema do camarim, então eu não tenho camarim, não fica a criança no camarim Não pede para esperando tomar água, para ir ao banheiro. Não, porque o espetáculo dura 50 minutos, ele é muito curto, né? Uma 45, época eu fiz uma 50 minutos. formatura, sim. A dona da escola, a diretora também, ela é bem criativa, e ela fez umas poltronas, umas arquibancadas, e queria que os alunos ficassem no palco o tempo inteiro. Foi difícil, até porque na formatura as pessoas estão comendo, né? Enquanto a formatura acontece, então é um pouco mais difícil. Mas eu acho bacana essa ideia, as crianças no palco, acho legal. Mas sabe que para nós funciona cenário, né? Elas ficam fazendo parte do cenário e mais, elas ficam prestando atenção a tudo. Porque para elas, aquela função de estar ali dentro é muito mais interessante, porque elas estão vendo as outras danças, as outras coreografias, e toda a movimentação, toda coisa. Então, assim, para nós, foi assim, resolveu muitos problemas. Resolveu a questão do camarim, resolveu a questão daquela criança que trava, que não entra, porque aí também a gente organiza a ordem das apresentações de maneira que as maiorzinhas começam, porque daí as bem pequenas começam a ver, e daqui a pouco, né, não vem da coxia e entra, e aí enxerga a mãe e trava. Elas estão ali, então elas abanam, às vezes, acontece, né? Acontece da criança falar no ouvido da prof, porque as profs também ficam sentadinhas junto, assim, por ali, né, do lado das turmas. Acontece delas pedirem para ir no banheiro, e assim, com a maior naturalidade, a professora discretamente sai com aquela criança, vai no banheiro e volta. Então, assim, fica uma coisa bem mais leve, né, para as crianças. Eu nunca tive, desde que eu adotei esse sistema, nenhuma criança que não quis dançar, que travou, ou que chorou, ou que teve algum problema. Nenhuma. Todas dançaram. Então, resolveu esse problema também. E as mães, no primeiro ano que eu dividi, vieram me dizer: Ângela, que maravilha, a melhor coisa, porque o espetáculo durou o tempo suficiente, é o tempo das crianças. E não disseram explicitamente, mas assim, a gente não precisou ficar assistindo tudo, aquela coisa toda, porque isso é uma construção, né? Na medida que as filhas vão crescendo, elas vão se acostumando a ficar mais tempo na plateia também. E as mães das maiores, as próprias meninas maiores, também disseram: ai, graças a Deus, não ter aquele monte de dancinha de criança pequena. Então, para mim, a realidade foi uma solução boa. Então, assim, eu adotei esse modelo e já faz uns quantos anos que está assim e está funcionando muito bem. Então, este ano, eu peguei data no teatro 2 dias na mesma ocasião, assim. Então, eu vou fazer o espetáculo Baby numa manhã, igual, como sempre faço, e as outras sessões, 2 provavelmente, no outro dia, mas separado, assim, né? Com plateias separadas, com ingressos separados, inclusive a temática vai ser diferente também. Então, isso funcionou muito bem para mim, assim, várias pessoas entram em contato comigo e dizem: como é que tu faz com o espetáculo das pequenas? Claro que daí também, né, Márcia, eu chamo umas meninas maiores para compor ali, para ter os personagens, se é uma história que vai ser contada, para ter também
aquela bailarina de ponta que dança ali para as meninas e elas têm a oportunidade de ver também, para não ficar aquela coisa só de dancinha infantil, né? Porque isso também se torna um pouco enfadonho, assim. Então, a gente tenta mesclar, às vezes um padedê curtinho entra no meio, elas acham lindo que tem um bailarino, que tem uma menina que dança de ponta, aquilo já vai criando, assim, um imaginário, né? Uma questão mais de sonhar, né? De projetar como vai ser quando elas forem maiores e tal. Então, para mim, funciona bem desse jeito. E eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a parte prática da coisa, assim, também. Eu queria perguntar como é que você divide... eu tinha duas perguntas, né? Uma mais artística, como é que você divide os personagens e como é que você anuncia para os alunos o que eles serão, né? Uhum. Eles esperam muito saber que personagem eles serão, né? Que roupa eles vão usar. Então, como é que é isso? Se você divide o personagem antes, se você já tem um figurino antes, se você já fala o personagem, o figurino vai ser esse, e como é a questão de solistas, de escolher solistas, essa questão de personagens, quem vai ser o quê? Uhum. E a outra pergunta é a questão de tarefas, de delegação de tarefas, né, em relação à parte da equipe. Se você deixa para dividir isso só antes do espetáculo, um mês antes, quem é que cria as coreografias, quem é que ensaia as mise-en-scènes, né, a parte teatral, quem é responsável pela venda de ingresso, essa parte mais prática, né, que você, como diretora de duas escolas, né, porque você tem duas unidades, deve ter muito trabalho. Então, como é essa parte? O que que compete a você como diretora e o que você delega ali, ser uma equipe grande, se você precisa no dia contratar mais pessoas para trabalhar ali no teatro, para as professoras e diretoras que estão nos assistindo aqui, né, terem também essa visão de empreendedora, né, essa parte artística na escolha dos personagens e essa parte de empreendedora, que é o que a gente é também, né? Sim, tá. Eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, assim, eu devo dizer que eu sou uma pessoa muito organizada e muito sistemática. Então, eu acho que isso ajuda bastante, assim. A minha equipe sabe que eu sou muito, muito, muito da planilha, da agenda, da anotação. Eu sou muito organizada. Então, isso eu acho que é um fator que contribui bastante para o sucesso, assim, dos espetáculos. Como que eu faço a questão? Primeiro, a escolha do tema. Temas de espetáculo, eu tenho sempre várias possibilidades na cabeça, né? Porque tudo é inspiração, tudo às vezes, um livro, uma história, uma peça de teatro, um musical, uma música, tudo é referência para a gente, né? Então, eu sempre tenho, assim, uma lista de possibilidades, assim, do que montar como espetáculo. Aí chega, em algum momento, eu acho, esse é um momento que esse tema é bom, que, enfim. A questão do tema, ela funciona assim, mais ou menos assim. E eu aceito também muita sugestão, eu tenho uma equipe muito boa de professores, então, às vezes, eles trazem alguma coisa, quem sabe a gente não faz tal coisa, também sou uma pessoa bem aberta nesse sentido. Aí, feita a escolha do tema ou da história, o meu primeiro passo, assim, é me apropriar bem da história, ou do livro, ou da peça, ou da obra, né? Assim, ter bastante propriedade sobre aquilo. Digamos, vou dar um exemplo, não um balé de repertório, mas vamos um tema mais aberto, assim. Digamos esse que eu falei, aquarela, né? Do espetáculo Baby que eu fiz. Primeiro, assim, eu vou atrás da letra da música, da história daquela música, me aprofundo naquela temática, né? Daí, bom, o que pode sair de personagens aqui? Naquela ocasião, a gente fez as gaivotas, pegava cada trecho da música, né? O céu azul, o mar, o não sei o quê. Eu não vou lembrar de tudo agora. Então, eu faço uma lista, assim, o que pode virar coreografia aqui? Isso é bacana, isso e tal. Bom, nessa lista primeira, aí depois eu já vou filtrando. Bom, esse tipo de dança ou de figurino vai combinar com que faixa etária? Aí já faço mais um filtro, né?
Geralmente os bichinhos, os personagens assim vão ficar mais para as crianças pequenas, as coisas mais abstratas, assim, digamos, a coreografia, o céu ou o mar, não sei o quê, a gente já vai em busca das meninas maiores, o que combina com o jazz, o que combina com o balé, porque eu também tenho o jazz e o balé, o contemporâneo aqui na escola, e faço esse outro filtro, né? A partir disso, daí, em reunião de professores, a gente senta e faz meio que eu quero isso, eu gostaria de coreografar tal coisa e tal. E a gente pensa juntos, a equipe de professores, aquela minha turminha tal ia ficar um amor de, sei lá, lápis de cor. Aí a gente vai fazendo aquela troca na equipe de professores. Feito tudo isso, aí a gente lança, né, o projeto pedagógico do espetáculo. Então, por exemplo, eu faço um material visual, às vezes audiovisual, eu faço um material gráfico que eu entrego para as famílias sobre, digamos, a obra, né? Nós vamos falar do artista tal, a importância desse artista, para ser uma coisa pedagógica. E aí, isso também vai construindo as próprias aulas. Então, a gente vai trabalhar dentro de aula, a música, o tema, Quando a gente chega com a dança... Os professores ajudam nessa construção, nessa escolha de músicas? Ajudam muito. Também ajudam na confecção de algum material? Ou é uma empresa que faz? Os professores aqui na escola, eles têm um papel fundamental, assim, que eu dou muita autonomia para eles, então, assim, eles têm essa liberdade de escolher a música, de vir com a proposta, eu quero coreografar tal música, mostra, apresenta, então a gente faz um trabalho bem de equipe mesmo, né? Daí, feito isso, a gente tem que vender essa ideia para os alunos, né? Então, claro que como você embala, é muito importante. Assim. Então, quando a gente vai anunciar vocês, aquilo tem que ser uma coisa incrível, assim. Vocês vão ser a turma das tintas coloridas, olha que incrível. E aí a gente faz toda uma abordagem, assim, para que aquilo... Olha, o figurino vai ser lindo. Às vezes a gente traz referências, né? Todo mundo faz isso, né? A gente traz referências. Eu sempre falo assim, a primeira pessoa que você tem que convencer não é o pai. A primeira pessoa que você tem que convencer é o aluno. Porque quando ele vai receber ali o informativo, ele vai olhar para o aluno e falar assim, você quer dançar? Né? Ou então vai falar assim, você quer dançar ou quer uma festa de aniversário? Exatamente. Você quer dançar ou quer uma viagem? Então, a gente tem que vender essa ideia, assim, né? Olha, vocês vão ser a turma dos gatos, não sei o quê, mas olha que incrível, essa coreografia vai ser muito legal, figurino, eu já levo algumas referências de fotografia de alguma imagem, olha, nós vamos fazer mais ou menos assim, o figurino, ou vai ser titi, ou vai ser não sei o quê. Aí tem que fazer todo esse encantamento com os alunos, né? Com relação à distribuição dos solos e solistas e personagens principais, isso também sempre é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, né? Obviamente que o aluno vai ser um solista, vai ter um personagem principal por merecimento, né? Isso é óbvio. Então, claro, e a verdade é que a conversa tem que começar na sala de aula, né? No entendimento da turma. Olha, eu vou escolher, vai ser dessa turma que vai sair, ou vocês têm que entender que a colega que mais se dedica, ou que mais faz aula, que mais isso, obviamente vai ter mais oportunidade. Isso primeiro a gente trabalha com as crianças. Não é incomum de acontecer, de vir a mãe, queria conversar contigo. Por que que... Isso todo mundo passa por essa situação, né? Por que que a fulaninha foi escolhida para ser a Clara e não a minha filha? E aí também eu tenho sempre a resposta pronta, né? Assim, porque como é por merecimento, assim, os critérios são bem objetivos. Assim, olha, essa menina, ela faz 5 aulas por semana, ela isso, ela aquilo outro, ela não falta, né? É uma família que você tem curso de férias, ela faz, tem não sei o quê. Então, claro, aí cada escola, cada diretor vai ter que escolher os seus critérios, né? Eu tenho os meus bem definidos e mesmo quando tem algum probleminha assim, eu consigo resolver. Nunca isso foi uma coisa que não deu para resolver, assim, que
que ficou assim difícil ou que perdeu aluna por causa disso, até porque se isso acontece, aí, na verdade, o problema é da pessoa, né? Não diz respeito a nós, diz respeito àquela pessoa e talvez ela esteja no lugar errado. Aí entra uma outra discussão, assim, né? Que é o tipo de aluno que eu quero ter na minha escola e o tipo de família que eu quero ter. Então, isso a gente também tem que escolher. O professor escolher. está bem preparado para professor, diretor, né? Para argumentar sobre o assunto, né? Então, já está preparado. Se isso acontecer, eu já estou pronto para argumentar, né? Tem que estar preparado. Isso. Tem que estar preparado. E geralmente é bem tranquilo, porque dentro da própria turma e dentro da própria escola, as pessoas enxergam quem são as meninas que merecem mais, né? Então, isso acaba sendo visível. E durante o próprio ano eu vou apontando, né, a fulana. Então, assim, quando vem uma mãe e senta na minha frente e diz, eu não entendo, porque a minha filha, ela está desde não sei quando aqui, ela nunca teve uma oportunidade. A gente também aponta, né? Eu acho não, tenho certeza, né? Que essa mostra que você faz, que eu faço também, esse trabalho que a gente faz de mostrar aos pais essa evolução dos alunos ao longo do ano. Isso é muito importante também. Abertas, já vai responder isso. O pai ele já não vai pode responder. questionar o porquê da escolha dos personagens, né? Exatamente. Então, eu tenho muita segurança em relação a isso. E se uma mãe se sente descontente com relação a isso, se ela não tem razão, eu procuro mostrar para ela de uma forma, claro, muito tranquila. E realmente, se aquilo incomodar muito a ponto dela querer tirar a aluna da escola, é porque talvez ela esteja no lugar errado. E aí, com relação a isso, eu não tenho que fazer. Senão a coisa, a gente, né, num universo de 300, 400 alunos, sei lá o quanto, isso se torna não tem como administrar. Então, a gente tem que ter os parâmetros, as regras, os critérios, enfim. E para isso também tem a amostra, que é uma oportunidade também de botar as meninas à prova, botar algumas ali que estão se iniciando num solo para ver como é que elas se saem. Tem os festivais de dança, aí tem outras possibilidades, né, de dar oportunidade de destaque, né, que não são só o espetáculo da escola. E aí tu me perguntaste sobre a questão mais de gestão, né? E aí, isso aí daria uma live só sobre a gestão do espetáculo, né? A gestão no sentido financeiro do espetáculo. Eu acho que, assim, hoje em dia, depois de 11 anos de escola, eu consigo fazer um espetáculo que é bonito do ponto de vista artístico, mas, ao mesmo tempo, é lucrativo, né? Eu já caí em muita cilada, assim, de querer fazer coisas faraônicas, de não ter uma planilha, de orçamento, de me deixar levar pelo artístico e não pensar no financeiro. Já passei por todo esse processo, assim, eu acho que isso é uma construção nossa de empresário, assim, que a gente tem que errar muito até acertar. Então, hoje em dia, quando a experiência leva a gente a saber pensar mais no futuro, né? Você já teve prejuízo nos primeiros espetáculos? Muito. Já teve espetáculo que eu fiquei janeiro, fevereiro, março pagando o espetáculo, né? E todo mundo já passou por isso. E aí, no outro ano, eu fazia a mesma coisa, cometia os mesmos erros. É verdade. Então, agora, né, com 11 anos de escola, eu consigo ter essa clareza, assim, né? E trabalhar em cima de números, né? Então, hoje em dia, eu trabalho em cima de números, eu consigo pensar de uma maneira diferente o espetáculo, né? O espetáculo como uma importante fonte de renda da escola. Então, mudou tudo, assim, foi uma chave que virou. Mas eu acho que isso, como eu te falei, isso dá uma outra live que a gente pode até fazer num outro momento. E eu posso, inclusive, compartilhar toda a minha experiência nesse sentido, assim. Mas o que eu posso dizer é, temos que trabalhar em cima dos números, das planilhas, do número de alunos que vão participar, do custo do figurino, do custo de cada coisa. Então, assim, quando eu começo a pensar o espetáculo, eu tenho a planilha, o lado artístico, aqui de um lado, e do outro lado eu tenho o lado financeiro. Então, e ali eu tenho uma checklist, né, onde eu coloco tudo. Quanto vai custar
cada grampo que vai ser utilizado no espetáculo, né? Então, assim, se eu vou usar linóleo, fita de linóleo, a iluminação, todas essas coisas grandes, mas entram as coisas pequenas também, né? Então, tudo, absolutamente tudo é calculado ali. Para poder saber qual é o custo de um espetáculo. É tanto. Quantos alunos eu tenho? Tanto. Para o espetáculo só se pagar, quanto que vai sair por aluno? Tanto. Tá, mas ele não pode só se pagar, ele tem que render, ele tem que ser algo lucrativo para a escola, porque assim, todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que receber. Então, o que acontecia? E aconteceu durante muitos anos. Todo mundo recebia, o professor recebia as horas extras que trabalhava, a secretária recebia, todo mundo recebia, o iluminador, o cenógrafo, o figurinista, e a diretora da escola e a escola não recebia nada nunca, e ficava, inclusive, devendo. Então, isso já faz um tempo que aqui acabou, assim. Eu só faço o espetáculo com base nos números. Então, isso tem que virar essa chave. A gente tem que pensar, e tem muitas coisas que dá para fazer, que fica bonito, que fica rico e que a gente não gasta tanto e que a gente encaixa no orçamento. Então, quando eu começo um espetáculo, eu tenho meu orçamento lá. Quanto vai custar, né, esse espetáculo? Quantos alunos eu tenho, média, que vão participar, e aí, a partir disso, eu faço taxa de participação, o custo do figurino, o valor do ingresso, é tudo pensado com base no custo, né? Então, e isso é muito importante, assim, a gente ter essa clareza, primeiro para a gente, e depois a gente passar isso para as famílias, né? Porque as pessoas, elas entram lá no teatro, no meu caso, né? Entram no teatro, enxergam a plateia, olham assim, nossa, aqui tem o quê? Uns 600 lugares? Ah, foi R$100 o ingresso? Meu Deus, ela está ganhando 60 mil reais, assim, né? Então, porque as pessoas fazem aquele cálculo imaginário na sua cabeça, Sim. né? Então, e não é só o custo do aluguel do teatro, é o aluguel do teatro, é o ECAD, então eu tenho toda essa lista, e quando eu mando o informativo, ou eu faço a reunião, ou eu apresento a proposta do espetáculo, eu mostro todas essas despesas, né? E eu sou muito... Quando eu fazia a reunião do espetáculo, eu apresentava também essas principais despesas, que são as maiores, né? Por exemplo, também eu acho que... A gente, não sei se você já fez, mas eu já fiz, acho que 2 anos, e eu quero fazer esse ano novamente. Aluguei aquele telão de LED que fica atrás, né? Só um telão daquele de LED, na minha cidade, aí deve ser mais caro, né? Para o tamanho do teatro, que não é um teatro grande, é um teatro pequeno, altura de 4 metros e comprimento de 7, bem pequeno. O telão é R$10 mil. Exatamente. E é meu amigo que faz o ensaio, mais os 2 dias de espetáculo. Tem que ter um ensaio com telão, né? Faz por 10 mil. Então, assim, é caríssimo. Só aí foi quantos ingressos, dinheiro de quantos ingressos, né? Exatamente. Então, eu coloco, eu mostro essas despesas para os pais, e muito importante é a gente dizer que a escola também tem que ser remunerada por isso, porque isso é um trabalho nosso, é o nosso trabalho, né? Então, assim, é o meu trabalho, o meu trabalho de pesquisa, de montagem, de produção, disso e aquilo, ele é um trabalho. Assim como o professor que está lá dando aula, ensaiando, vai ser remunerado, e no dia do teatro ele fica um dia inteiro no teatro, ou 2 dias inteiros. Então, essa clareza, tinha uma época que eu tinha um constrangimento, assim, de falar sobre isso, né? A gente que é artista, que é professor, tem essa vergonha, essa coisa de falar sobre dinheiro, né? Então, assim, eu comecei a aprender a lidar com isso, e é muito importante. Então, tem que falar sobre isso, e mais do que isso, a gente tem que olhar para os números, a gente tem que olhar, e olhar com carinho, assim. Não pode se empolgar e querer, vou fazer, nossa, vai cair neve nessa hora, no Quebra-Nós vai nevar, e nessa outra hora eu vou fazer não sei o quê. E quando você vai ver, você fez um espetáculo lindo, maravilhoso, todo mundo foi embora, e você fica janeiro, fevereiro pagando contas. Então, não dá. São meses que não entra nada pra gente, né? A gente tira de onde dinheiro? A gente tira do nosso sustento, de coisas que a gente tem, do nosso pessoal, para pagar contas de um evento. Uma coisa que eu fiz, que eu acho que pode ser legal para quem está nos ouvindo, o último,
O último espetáculo, que foi em 2021, foi difícil, porque foi um espetáculo que veio de 2 anos praticamente parado, de pandemia. Então, assim, o que foi que eu fiz? Meu marido é da área comercial, então ele me ensina muito sobre isso, né? Ele é gerente de vendedores da área comercial. E aí ele falou, amor, sempre trabalha com a visão realista, pessimista e otimista. Então, assim, eu tenho que cobrar uma taxa que... Qual é a visão otimista? Eu tenho a minha escola, depois da pandemia, a minha escola tinha cerca de 50 alunos, né? Encerramos a época de fechar o espetáculo com 50 alunos. Então, qual é a visão pessimista, realista diante de todos os outros alunos que a gente participa? De uma escola, 70% desses alunos participarem. Então, eles participam. Então, a visão realista de 100 alunos, vamos pegar 100 alunos, são 70 participantes, né? 30 não vão participar, por qualquer motivo. 70 participantes. A visão otimista seria 90 alunos participarem, porque tem sempre os que não vão participar. E a visão pessimista é 50 alunos participando. Então, o que foi que eu fiz como base de cálculo? Eu fiz um espetáculo para a visão pessimista. Assim, eu tenho que conseguir dessa visão pessimista o aluguel do teatro, o aluguel de várias coisas que são mais caras, né? E aí, a visão realista, eu vou fazer isso que eu queria fazer, que se não der o número suficiente, eu posso cortar. Eu vou colocando coisas que eu posso cortar. A visão realista, que é o que eu pretendo. E a visão otimista é o lucro a mais para eu investir na própria escola, né? Porque na visão realista, até na pessimista também, ela está inclusa o gasto com o pessoal, com a equipe, que eu me incluo dentro dela, né? O que eu posso tirar do espetáculo? Eu posso tirar uma lembrancinha que eu ia dar para as crianças de R$20, então eu vou dar uma lembrança de 10. Eu queria fazer eu queria uma máquina no último espetáculo, no final, acabava com o inverno, e eu queria papel picado. Ao invés de alugar uma máquina, que eu não deu dinheiro suficiente, então eu peguei o quê? Peguei pessoas com papéis picados. Para jogar o papel picado. Jogando papel picado. É isso aí. A gente tem que pensar nesses hábitos, sair realmente do artista um pouco e ir para o empreendedor, porque é um negócio, né? Exatamente. É arte, mas é um negócio. Exatamente. E as pessoas têm que entender isso, né? Sim, que é o nosso trabalho e que a gente cria todo esse sonho ali, que é uma coisa que é para o desenvolvimento dos alunos e que é pedagógico, que é educativo, que é para a formação, mas nós estamos fazendo nosso trabalho. Então, isso aí é a base de tudo. Quando vira essa ficha, a gente consegue trabalhar de uma maneira profissional, né? E sem perder o artístico. E também, muito importante, a gente se adequar à realidade do momento, né? Sim. Assim, ano passado, pós-pandemia, aquela coisa, todo mundo segurando o dinheiro e tal. Obviamente, fiz uma reunião com as mães, o que a gente fez? Eu mantive o valor do ingresso do espetáculo anterior, eu falei para as mães, olha, o figurino vai ser mais simples esse ano, a gente não vai fazer com tanta coisa, vai ter que ter uma taxa de participação que até então eu não cobrava, porque eu vou ter só metade da plateia ocupada em função das restrições de pandemia. E aí, no momento que eu consegui a adesão ali daquele pessoal no ano passado, eu pensei, bom, agora a taxa de participação vai passar a ser uma constante. Então, eu aproveitei, nesse ponto, a pandemia me ajudou, né? Porque foi a deixa que eu precisava para inserir. Então, agora, por exemplo, mesmo na mostra pedagógica que vai acontecer dia 9 de julho, já foi o bilhete, já foi o informativo falando que tem a taxa. Então, tem sempre você não cobrava taxa? Antes eu não cobrava. Tem sempre aquele que vai dar uma... pois é, achei muito caro, não sei o quê. Bom, é uma escolha da pessoa. Todos os alunos compravam os ingressos, né?
Todos os alunos. Mas Eu tinha cobro uma a taxa. quantidade mínima para cada aluno, Não. cada ingresso? Eu cobro a taxa de participação, isso desde o ano passado. Antes eu não cobrava essa taxa de participação. Cobro a taxa de participação. Nessa taxa de participação, o que está incluído? Somente a filmagem, que eu tenho uma equipe muito boa que faz a filmagem, a gente entrega o link para as famílias com o vídeo que pode ser baixado e tal, do espetáculo na íntegra. E este ano, pela primeira vez, eu incluí também a cobertura fotográfica geral do espetáculo, que não é a fotinho de cada criança, aquela coisa, é a cobertura geral do espetáculo, porque eu me incomodei muito com a questão de fotografia e tal. Isso também dava para fazer uma outra live sobre isso. Então, vai ter a cobertura fotográfica e a cobertura geral do espetáculo, que todo mundo vai receber com essa taxa. E fora isso, tem os ingressos. Ah, quer 2 ingressos? É tanto, quer 4, quer 8, quer 10. Nessa amostra, geralmente é o pai e a mãe que vão, né? As meninas, às vezes, vai uma avó, uma madrinha. É um espetáculo que vai menos gente, né? É mais restrito, assim, aos pais mesmo. E no final do ano, sim, daí costumam levar mais pessoas e tal. Então, é assim que funciona. A gente faz os figurinos também, né? Eu vou atrás do fornecedor. Eu troquei de fornecedor durante a pandemia, o meu fornecedor aumentou muito o valor, eu não tinha como repassar aquele valor para os pais, todo mundo concordou que não era o momento de fazer figurinos caros, então fui para um fornecedor mais em conta, que também fazia uma roupa, né? Todo mundo ficou sabendo que assim, que eu estava mudando de fornecedor, que não ia mais ser aquela roupa mega luxuosa, mas que ia ficar bonita igual. As minhas famílias aqui tem um perfil muito assim de valorizar a questão da escola, da formação, das aulas, mas eles também não dão tanta importância para essa questão do luxo do figurino, o que eu acho ótimo. Eu acho que a gente está mudando muito esse conceito, né? Eu tenho as minhas famílias aqui são classe média alta, né? Eu tenho alunos classe média, classe A e AA. Então, assim, são pessoas que viajam, que vão para Disney, que vão para Nova York, que têm condições financeiras. Mas o fato deles terem condições financeiras não significa que eles gastam com qualquer coisa. Então, assim, isso também eu já aprendi a entender o meu público aqui e sei que para o meu público eles dão mais valor, por exemplo, para essa questão de pagar a taxa de participação, sabendo que isso é uma remuneração dos profissionais da escola, sim, do que para um figurino caro, entende? Então, que só vai usar uma vez, talvez, né? Que só vai usar uma vez. Aonde a minha escola está situada, que é numa região de Porto Alegre, assim, que é a Zona Sul, é uma região onde as pessoas dão mais importância, assim, para uma vida mais sustentável e tudo, eu tenho notado que as pessoas estão preferindo figurinos mais simples, que possam ser reaproveitados depois. O figurino é do aluno, não é alugado. O figurino, até uma determinada faixa etária, é do aluno. Depois, as meninas que dançam muitas coisas, muitas modalidades, a gente faz um esquema de aluguel de figurino, que também é ótimo, e as mães gostam. Você tem os figurinos? Eu tenho um acervo bem grande de figurinos que eu estou construindo há muitos anos, assim. Sim. E então, enfim, para os alunos ali do nível avançado e tal, eles já não querem mais gastar, né? As famílias não querem gastar uma fortuna num titi, numa roupa que vai usar uma vez. Então, a gente tem esse esquema, assim, que funciona super bem também. E com relação ao que tu me perguntaste sobre a divisão de tarefas, aquilo que eu te falei antes, eu tenho a planilha, né? Eu tenho o checklist, e naquele checklist eu tenho o responsável por cada setor, digamos assim, e eu já distribuo, né? Então, coisas bem de produção, assim, eu faço como diretora, mas eu delego muito a questão artística, da montagem das coreografias, da escolha da música, edição de música e tudo mais. Isso eu delego bastante. É grande, né, Ângela? Sim, a minha equipe é grande e eu tenho excelentes professores, então eu entrego assim de olhos fechados assim essa questão das coreografias, da escolha da música, do tempo da coreografia. Então eu consigo delegar, isso é muito importante quando a gente consegue delegar, né? Porque a questão da produção mesmo, isso eu não abro mão, assim, eu fico muito em cima de cada coisa, de cada fornecedor, de cada
setor, assim. Eu tenho uma gerente muito boa, assim, que também a parte, por exemplo, mais administrativa, a confecção de ingresso, o programa, a conferência dos nomes do programa, aquela coisa tudo, eu delego para ela, porque eu sei que ela vai fazer, né? Então, claro, Mas é quando você importante. tinha lá no quarto ano da escola, vamos mais para trás um pouquinho, que talvez é a realidade de muitas professoras e diretoras que estão nos assistindo, né? Lá quando você tinha no seu quarto ano de escola, você já tinha feito lá alguns espetáculos, quando a sua equipe era menor, creio eu, né? Talvez você não tivesse uma gerente. Como é que era Eu isso? fazia tudo, eu fazia tudo, Não, eu fazia é que tudo. eu eu faço Eu conferência, fazia eu tudo. faço de música. Eu dava aula, eu ensaiava, eu criava coreografia, eu desenhava o figurino, eu experimentava as roupas nas meninas, eu gravava a música, eu fazia tudo, né? Mas a escola era menor. E na medida que a escola vai crescendo, que a gente vai tendo mais alunos e vai se tornando inviável isso, né? Então, tem que distribuir essas tarefas, tem que delegar. Isso hoje em dia eu faço, mas sempre mantendo o controle, né? Então, assim, fulana, fez isso? Tem data para entrega de tal parte. Então, eu tenho todo um programa, assim, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, em todas essas etapas, eu vou conferindo, né? E fico sempre naquela função de diretor, né? Apontando e cobrando as tarefas de cada um, né? Então, essa planilha, esse checklist é tão importante para você que tem uma equipe muito grande e precisa ter noção, precisa ter ciência de tudo que está acontecendo, como para uma diretora que não tem uma equipe grande, que tem ali uma secretária, como no meu caso, tem uma secretária e tenho 3 professores. Uma equipe vai ser mais importante ainda, porque nessa planilha você vai conseguir se organizar, porque você faz tudo. Então, e não tem que esquecer do ter. que precisa ser feito. Tanto que no dia do evento, eu preciso contratar uma equipe de monitoras. Porque as professoras estão ali levando os alunos para o palco, e aí a gente contrata uma equipe de monitoras lá para a recepção, contrata uma equipe de cerimonial para receber os pais, dar os ingressos, pegar os ingressos, porque o teatro aqui da cidade não tem isso, né? A gente tem que levar a equipe. Mas a diretora precisa ter o controle de tudo. E aí é onde tem que ter o controle de tudo. Você, diretora, até quando você dançou junto com os alunos? Ou você nunca dançou? Você acha? O que você acha? Você acha isso necessário ou acha isso desnecessário? Assim, ó, até um determinado tamanho da escola, eu estava junto ali no palco, né, dançando com as meninas, com as pequenas e tal. Depois eu me afastei disso, assim, e fui para a cabine de som, digamos assim, né? Para aquela parte lá que a gente controla todo do espetáculo, que é o lugar onde eu gosto mais de estar hoje em dia. Mas, no ano passado, por exemplo, eu estava em cena no palco. Por quê? Porque nos anos ali de pandemia 2020, 2021, eu voltei para a sala de aula para trabalhar com as pequenas, por uma questão de necessidade. Eu voltei porque eu tive que enxugar um pouco a questão de custo com o professor. Então, eu voltei a dar aula para turmas que eu fazia muito tempo que eu não dava mais. E aí, mas foi uma questão assim muito assim pontual, né? No que a escola se organizou de novo financeiramente pós-crise de pandemia e tudo, eu novamente saí dessa função assim de estar com as crianças, porque é muito difícil, né? A gente controlar o todo, a gente tá lá na cabine do som, vendo tudo, a iluminação, a produção e tá em cena com as crianças, né? Então, hoje em dia, por exemplo, agora, dia 9 de julho, vai acontecer minha mostra pedagógica, eu vou estar lá na cabine de som e luz e não vou estar no palco, né? Porque eu não tenho mais turmas de crianças pequenas. Mas eu entendo quando um diretor tem que estar ali e fazer isso, porque eu também já fiz. E acho que é importante também esse processo. Acho que é importante a gente dominar todos os lugares do espetáculo, né? A gente saber estar no palco com as crianças, a gente saber estar na coxia e a gente saber estar lá na cabine de som, porque até para delegar, né, você tem que saber
orientar quem vai estar nessa função, né? Sim. Então, nada melhor do que ter passado pela experiência para saber estar nesse lugar, né? Ah, Então, legal. Vamos ver o vídeo? Eu vou mostrar aqui um videozinho, eu selecionei um pequenininho, é um teaser, tá? É um vídeo que nós fizemos de bastidores, tá? Do nosso espetáculo Quebra-Nós. Eu vou mostrar o do espetáculo Baby, das pequenininhas. Deixa eu me coordenar aqui na função de compartilhar a tela, tá? Só um pouquinho. Enquanto você coloca aí o vídeo, no início do ano eu me cobrava muito para dançar com os alunos, né? Porque eu percebia, eu pensava que os pais queriam ver a professora no palco, em cena. Mas os pais querem ver mais os próprios filhos, né? E isso acabava atrapalhando o meu papel de diretora. Aí depois, sim, eu fui saindo do palco e sendo só diretora mesmo. Pronto? Apareceu para você aí? Apareceu a página dos bastidores. Eu vou botar aqui o play, só me diz se tem o volume certinho, tudo aí. Está ótimo, som tudo. Deixa eu voltar aqui. Ah. Esse é um vídeo, peraí, deixa eu voltar aqui, que nós fizemos de bastidores, tá? Sim. Foi assim, não tem. E esse era do espetáculo das pequenas, só das pequenas, tá? Eu vou ver aqui, deixa eu pegar um outro aqui dos maiores, peraí. Então, esse foi o espetáculo. Eu vi o seu e mostrei do meu. Eu vi o seu e lembrei do meu também, de Quebra-Nozes. Quebra-Nozes. Esse foi o mini Quebra-Nozes, digamos assim, que eram só as meninas pequenas, né? Então, só um pouquinho. Aí eu tenho aqui, eu vou te mostrar agora um clipe da nossa mostra. Vamos ver se vai aparecer para você. Ih, aqui não está aparecendo. Aqui o nosso Quebra-Nozes das maiores, um videozinho também só dos bastidores. Vou compartilhar aqui. A gente aqui na nossa cidade... Apareceu para você aí? Ainda não. Ainda não? Peraí. Não. A gente faz um chamado Sunny Day, né? Que é um resumo do evento. E a gente agora está aparecendo eu aqui. Agora tá, apareceu aqui? Sim, apareceu. Tá, então vamos lá, vou dar o play aqui. Peraí.
Muito legal. Nossa, eu amo tanto bastidores. Amo esses vídeos de bastidores. Deixa eu tirar aqui, deixa eu... Você foi mãe de Clara? Eu fui uma das mães ali, não a mãe da Clara. Eu já fui uma mãe das de outras... Clara. Eu fui mãe de Clara já em uma vez do espetáculo. E teve uma vez que, na primeira vez, e na segunda vez eu fui obrigada, porque o nosso mail sumiu. Sim, desapareceu, aquelas coisas que a gente tem que fazer de última hora. Na hora, eu falei, a minha irmã, no ensaio geral, eu falei, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver aí os atores de Imperatriz, a cidade, que pode ser. A minha irmã, tu é louca? Como é que uma pessoa vai ser ator de uma coisa que nunca viu? Logo, o personagem que está o espetáculo inteiro. Aí eu falei, fazer o quê? Aí ela falou assim, isso pode ser tu. A minha irmã é bem prática. É o que a gente tem que fazer. Eu vesti fiquei com cabelo normal mesmo, né? Botei uma cartola, uma roupa de frio, um casaco, sobretudo. Foi maravilhoso. Foi ótimo. A gente se vira nos 30, como diz assim, né? Porque eu conheci o espetáculo inteiro, né? Eu ensaiei a dizer de tudo, sabia de tudo. Não tinha realmente pessoa mais indicada para essa emergência. Então eu estava ali vestida de mãe, você viu, mas eu não era a mãe da Clara, eu era uma das mães ali que ficava em cena, meio que assim, né? Porque eu tinha turmas de crianças pequenas que tinha que colocar no palco, aquela coisa toda. Mas também, a gente está sempre com uma roupa adequada para colocar, para socorrer, no caso, né? Por exemplo, eu não fico na mesa de som, até porque a mesa de som do meu teatro não tem acesso ao palco, isso é muito ruim. Então, eu prefiro ficar no palco para, se ocorrer uma emergência, eu socorrer. Então, eu estou sempre ali com a roupa uma roupa ali adequada para poder entrar. E aí, no final, eu dou um jeito para cá meu figurino para fazer os agradecimentos. Exatamente. A gente tem que estar pronta para tudo, né? É verdade. E é bom sempre ter mais alguém que conhece todo o espetáculo, né? Porque coisas acontecem, né? E a gente também tem que estar preparado para o show continuar, como se diz, né? Entra aquele segundo tópico que você falou lá no início, né? Depois da escolha do tema, é você conhecer bem sobre o tema, você conhecer bem o seu espetáculo, o que acontece exatamente, todas as músicas, mesmo que você não escolha as músicas, você saber ouvir. Isso dá quando você acompanha o processo, né? Você acaba ali, porque não é uma semana de preparação, exatamente. É meses e meses, né, de preparação. É o ano inteiro, o ano inteiro. Exatamente. Então, acho que muito legal. Ai, que bom, eu adorei também, teria muito mais coisa, aquilo que eu te falei, né, Márcia? Só sobre o planejamento, a planilha de custo de um espetáculo, a gente teria uma live só sobre isso, né? Vamos combinar. Vamos combinar. E, enfim, são muitas coisas, né, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos e vai errando e é muito importante a pós-produção de um espetáculo, porque é ali que a gente escreve, né? E isso nunca mais vou fazer na vida, né? Que a gente esquece depois. Então, quando acaba... A minha irmã, ela é minha sócia, né, diretora, junto comigo, faz tudo. Eu falo para ela, por favor, me lembra de não fazer isso nunca mais. Exatamente. Eu vou fazer, me diz, Márcia, você falou que não ia fazer. Eu faço isso também. E eu faço isso na minha agendinha, assim, eu escrevo, isso não faço mais, não deu certo, não funciona. Esse aspecto aqui tá ruim, tenho que consertar, tenho que resolver, e eu boto ali, marco, circulo, porque eu sei que tem coisas que depois a gente esquece, né? Então, o pós-produção é muito importante, para a gente não cometer os erros do ano anterior, né? E poder fazer um espetáculo futuro mais bem feito, estruturado, sem tanta dor de cabeça, né? Exatamente. Com qualidade, não só para quem está assistindo, mas com qualidade para a gente também que está organizando, né? Isso é importante. Isso é muito importante. E para os colaboradores, para os professores, todo mundo tem que terminar aquele momento feliz, né? Realizado. Eu me lembro que quando dos espetáculos, eu ficava muito nervosa, eu queria que as pessoas fizessem tudo muito rápido, era um estresse, às vezes eu ficava, meu Deus, como assim? Não está acontecendo. E ali nos bastidores eu refletia para os alunos
às vezes, uma pessoa que eu não era. Tudo movido ali mas pelo sabe estresse. que as pessoas que trabalham comigo dizem isso para mim. Ângela, como você é tranquila no espetáculo. Né? Tem gente que, inclusive, eu tenho professores que trabalham com outras diretoras, com outras escolas, que dizem, nossa, na outra escola a diretora surta e grita com todo mundo e você é tão calma, tão tranquila. Mas eu acho que isso tem a ver, claro, um pouco com a personalidade da pessoa, mas tem a ver com essa questão do planejamento. Se a gente planeja o processo todo com muita calma, com muita clareza, pode ainda assim, com todo o planejamento, acontecer imprevistos, pode, né? Imprevistos acontecem, mas a gente consegue minimizar o dano, né? A gente consegue reduzir o risco quanto mais planejado a gente está, né? Mas nesse sentido de prever, a gente tem que prever todos os cenários. Sim, né? claro. Claro, Então, e eu acho que conversar, trocar, mesmo que às vezes você não tenha tanta experiência, você tem muitos, antes de ser diretora de escola, ter a sua própria escola, você já trabalhava em outras escolas, você já foi bailarina, então já dançou muito, então toda essa sua experiência te levou hoje a uma maturidade muito grande de encarar o processo e ser algo sadio, algo bom, algo legal de se fazer para você, para a sua equipe, para os seus alunos. Mas a professora que estamos assistindo agora, e talvez não tenha essa experiência toda, ela pode criar experiência ouvindo esse tipo de conversa com pessoas que já realizaram, ou até mesmo entrando em contato comigo, com você. E pedindo ajuda, né? Porque às vezes eu recebo muita gente assim que me liga e diz, Ângela, como é que você fez tal coisa? Onde é que você alugou tal cenário? Onde é que você... E eu acho que isso é importante quando a gente também, na própria região da gente, pode se trocar e emprestar coisas e procurar pessoas que possam te ajudar, né? Eu procurei muita gente sempre, né? E ainda procuro, né? Até para reduzir custos. Às vezes a gente liga para uma diretora que é amiga, você tem o cenário tal, quem sabe a gente faz uma permuta, quem sabe a gente se empresta, eu te empresto, tá precisando de alguma coisa, eu preciso disso. Então, eu acho que isso é uma prática que cada vez mais tem que estar presente. Assim, a gente tem que tentar não ficar tão solitário assim trabalhando, né? Assim como a gente está aqui hoje trocando. Né? Exatamente, porque aí cada um vai ter seu público, né? Independente aqui em Porto Alegre, eu nem sei quantas escolas de dança tem, de balé, mas eu acho que nós não somos concorrentes, assim, nós somos colegas, então muitas vezes a minha dor, a minha angústia é a mesma da outra diretora aqui que tem escola. Então, trocar com os pares também, não só quem está lá longe, mas quem está perto da gente também é importante, né? Porque às vezes o colega do lado tem ali exatamente a poltrona que você está precisando e você não vai precisar alugar lá. É verdade. Né? Então, e você tem alguma coisa que pode ceder para o outro também, ou às vezes uma música, ou um figurino, enfim. Então, isso é importante também, a gente procurar essas parcerias, né? Sim, sim. Com colegas de trabalho, isso ajuda bastante, isso encurta o nosso caminho, né? Isso, sim, e a gente amadurece com isso, a gente fortalece a classe e faz com que o espetáculo seja mais bonito também, né? Eu acho isso bem bacana, bem bacana. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Foi muito, muito, muito bom. Eu que agradeço e vamos combinar outras trocas. A gente experiência, conhecer um pouco mais. A gente sempre que se encontra, conversa sobre coisas diferentes e acaba sabendo um pouco mais, né? Isso é legal. Então, vamos sim marcar outras vezes. Vamos tirar uma foto aqui para ficar registrado esse momento? Deixa eu só me ajeitar aqui, tô com os fones. Hoje eu nem tô assim, grandes coisas, mas bom, tudo bem. Eu também não peguei uma luz muito boa aqui. Tem um lugar a minha luz aqui eu já vi que tá péssima. Eu já vi que a minha luz tá péssima, mas tudo bem, né? Vamos lá, o importante é o registro do momento. Exato. Então tá. Prontinho. Muito obrigada, então. Então tá, querida, beijo. Grande. E é isso, né? Professoras, diretoras, não se desesperem, né? Muita calma nessa hora, organização, paciência, e se precisar, né, pode mandar uma mensagem para a Ângela, a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Então tá. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada.